Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 33º episódio de o mais famoso podcast sobre calçado com Pedro Fonseca e Rui Oliveira. Hoje vamos falar de inteligência artificial e algumas possíveis aplicações na indústria do calçado. Temos connosco um convidado, o professor Cristóvão Sousa, diretor da licenciatura em Engenharia Informática na Escola Superior de Tecnologia e Gestão aqui em Felgueiras. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e indo direto ao assunto, e antes de apresentarmos alguns casos práticos de inteligência artificial que vamos ter aqui para analisar, o que é isto da inteligência artificial? Ora, obrigado pelo convite e boa noite a ambos. Ora, eu vou tentar dar aqui uma explicação de inteligência artificial bastante simples, porque isto é de facto um conceito muito complexo e que envolve muitas sub-áreas. Mas assim, de uma forma muito simples, inteligência artificial é a capacidade que nós conseguimos dar aos sistemas e, por conseguinte, também às infraestruturas que albergam esses sistemas, de conseguir tomar decisões de forma autónoma e de forma automatizada. Portanto, assim, de uma forma muito simples, é isto que é a inteligência artificial. Obviamente que isso requer, ou está subjacente este conceito de aprendizagem, e se nós quisermos remeter isto também, o conceito de aprendizagem, àquilo que acontece com o ser humano, é que o ser humano vai aprendendo à medida que vai, portanto, recebendo inputs do exterior e vai conseguindo organizar esses inputs numa estrutura mental que depois consegue inferir sobre ela para tomar decisões. Portanto, nós tentamos replicar isto exatamente em modelos informáticos, ok? Basicamente, de uma forma mais simples possível, isto é o que é a inteligência artificial. Nós estivemos aqui a falar em off e isto dá para muitas teses de doutoramento este tema. Vamos aos casos práticos que aqui temos, e o primeiro caso prático foi sugerido por mim, aqui o caso prático de inteligência artificial, que é sobre o site thissneakerdoesnotexist.com, em que, de uma forma simples, cria imagens e design de sapatos, de sneakers, recorrendo a um modelo de machine learning. Eu vou passar umas imagens aqui no podcast para quem nos está a ver em vídeo. Vou deixar também um link na descrição para quem nos está a acompanhar através de áudio. Professor, eu sei que tem algumas considerações que gostava de fazer sobre este site. Conseguem explicar o que é esta ferramenta? Bem, este é interessante, isto é mais propriamente um site de vender a ideia da inteligência artificial de uma forma simplificada, não é? Uma forma simples. Eu vejo isto quase como uma espécie de ensinar ou despertar nas pessoas mais céticas ou naquelas que não conhecem nada acerca da inteligência artificial, o que é que a inteligência artificial pode fazer por elas. Obviamente que esta situação, este caso em específico, é um caso que está, portanto, muito bem definido, muito bem, com modelos muito bem definidos, portanto isto aqui tudo funciona maravilhosamente bem, não é? Portanto, na verdade, isto aplicado à realidade tem contornos um pouco mais complexos. Neste caso específico, são recolhidas um conjunto gigantesco de imagens sobre ténis, não é? sobre sapatilhas, vulgo o nome, e depois aquilo que vai ser feito é, ao fim e ao cabo, encontrar novos padrões a partir da análise desta quantidade enormíssima de dados que vão sendo apresentados. O engraçado disto é que depois nós podemos ainda aperfeiçoar ou customizar de facto essas imagens. Bom, isto na realidade é um pouco mais complexo, porque exatamente pelas imagens que nós temos reais e pelas imagens que nós e pelos dados que nós conseguimos obter das empresas do calçado especificamente, não é? Portanto, isto é feito quase que à medida
para o público, não é? Para demonstrar a aplicação da inteligência artificial, mas de facto um dos problemas que nós temos com a aplicação destas coisas tem a ver exatamente com os dados que nós temos para ensinar os sistemas a conseguir identificar padrões e a conseguir identificar novos produtos a partir daí. Mas de facto é um tema interessante e se é execuível, é execuível. Agora, o que é preciso é que de facto os dados que alimentam esta plataforma possam ser dados com qualidade suficiente para que isto funcione. Isto é extremamente engraçado, no limite para conseguir ajudar os designers, não é? e quem está a fazer a concepção de produto para conseguir de facto desenhar produto que acompanham as tendências. Portanto, e nesse aspecto podemos considerar uma aplicação da inteligência artificial no domínio do marketing e design para manter e prever preferências dos consumidores. Agora, na realidade, portanto, as coisas não são assim tão lineares e tão simples e tão encaixadinhas como estão aqui neste site. Olá, Rui. Tu já viste o site e o professor acho que descreveu o site com a palavra engraçado. E foi exatamente aquilo que eu pensei quando vi o site. Dava-me a vontade de estar lá a mexer e a testar e a descobrir novos padrões para calçado. Tu também já viste o site. Os designers à partida não têm o posto de trabalho em risco, mas estas ferramentas poderão ser uma ajuda ao trabalho, neste caso, dos designers. Concordas? Sem dúvida, Pedro. Naturalmente que são ferramentas que ajudam, são facilitadoras de um processo que por si só é bastante exigente do ponto de vista do design do calçado. As minhas dúvidas prendem sempre naturalmente pela parte da construção, porque a velha máxima de designer versus produção. Portanto, nós muitas das vezes temos aquilo que é um designer feito até por inteligência artificial. Eu recordo-me que a Nike já tem alguns produtos 100% desenvolvidos através da inteligência artificial, mas de facto é natural que depois se coloquem aqui questões do ponto de vista daquilo que é a sua operacionalização ao nível de processos do próprio produto. O site em si é uma ferramenta muitíssimo interessante para podermos verificar, por exemplo, um conjunto de cores, um conjunto de padrões, ferramentas. Portanto, estamos a falar de materiais que são conjugados de forma aleatória mediante também aquilo que é a leitura que o próprio site faz no design desses modelos. É interessante para vermos a criatividade da inteligência artificial, mas depois naturalmente que isto tem toda uma parte de operacionalização e eu aí ainda sou um bocadinho cético quanto a essa questão. Sim, se me permite já agora acrescentar aqui um pequeno pormenor. De facto, essa questão que falou o Rui é extremamente importante, porque quando nós estamos a reunir dados para criar modelos de inteligência artificial que possam apoiar, seja, neste caso, a concepção do produto, portanto, nós nos podemos concentrar só nesta questão das imagens, das cores, dos padrões. Há todo um contexto de dados que tem que ser incluído nestes modelos, não é? Lá está, para garantir a execuibilidade de que de facto é possível produzir determinado artefacto, determinado produto. E então, aliar, e um dos desafios da inteligência artificial é conseguir de facto colocar no mesmo modelo um conjunto de informações que são completamente heterogéneas. Neste caso, dados que têm a ver com a produção e estes dados que têm a ver com as imagens. Isto depois faz-me lembrar, já agora, se me permitem, uma outra imagem que às vezes circularam até nas redes sociais e que é bastante engraçada e que tem depois o outro lado desta questão da análise de dados, que é quando pediram a inteligência artificial para desenhar ou para representar um salmão, e aquilo que eles conseguiram fazer foi postas de salmão em covetes a navegar pelo rio, não é? Portanto, o que é que falta aqui? Falta aqui o contexto, não é? Faltam aqui dados e acabamos por depois representar erradamente, de facto, aqui um produto. Portanto, esta abordagem à inteligência artificial é uma abordagem holística, portanto, e é um desafio enorme. Desculpe lá, mas sem dúvida. Muito bem. Professor, um dos exemplos que nos vai trazer aqui de um exemplo de aplicação da inteligência artificial na indústria do calçado tem a ver com o controle de qualidade.
não é assim? Sim, este poderá ser umas aplicações assim, se calhar mais imediatas do que poderá ser a inteligência artificial, e uma aplicação se calhar até, diria eu, mais barata, não é? E mais imediata. Portanto, obviamente nós temos que fazer, portanto, no final do ciclo produtivo tem que haver uma inspeção ao produto, não é? Portanto, temos que ver se de facto o produto está ou não está conforme. Essa inspeção obviamente passa, não é só olhar para o produto e ver se de facto está tudo ok, portanto é mais qualquer coisa, mas eu acho que aqui a inteligência artificial pode ajudar muito para automatizar esta tarefa, que é uma tarefa que eu diria que é aborrecida, não é? Diria eu. Portanto, no final eu pego num sapato e eventualmente até faço outra coisa, que eu vou só pegar em meia dúzia de sapatos numa determinada encomenda para ver se eles estão bem, portanto, e admito que os outros também estarão. Então, para evitar este aborrecimento desta tarefa, que é inspecionar o produto, ver se de facto se a cor do produto está toda uniforme, se de facto a colagem não ficou ali com cola, que ficou ali mal colado, etc. Se o sapato está uniformizado no que diz respeito à sua estrutura, se eventualmente até o próprio tamanho não ficou ali uns milímetros acima ou uns milímetros abaixo, diria eu. Portanto, eu acho que esta detecção de defeitos através de visão computurizada, portanto, que tem a capacidade de conseguir identificar cores, identificar formas, identificar padrões, pode ser extremamente útil para tomar decisões automatizadas numa tarefa que é pouco interessante, mas é muito importante. Portanto, às vezes nós, quando colocamos a questão da inteligência artificial para os CEOs das empresas, eles ficam um bocado assustados quando nós dizemos que de facto isto pode tomar decisões autónomas. Portanto, isto mete um bocado de medo a algumas pessoas um pouco mais céticas. Então, não, desculpa lá, isto de tomar decisões autónomas, mas nós começamos exatamente por tomar estas decisões automatizadas de modo a acrescentar valor em tarefas que de facto são mais rotineiras e nós estamos a perder tempo. Visão computurizada já é algo que está bastante desenvolvido. Há sensores que de facto já não são assim tão caros quanto isto, portanto, e de facto podia ser uma situação que podia ser facilmente implementada no processo produtivo dentro da indústria do calçado. Professor e Rui, esta pergunta vou fazê-la mais para o Rui, aproveitando o facto do professor ter referido os custos, e os custos de desenvolvimento destas tecnologias são altos. Vamos ver setores diferentes. Eu, por exemplo, trabalho na área de marketing digital, utilizo ferramentas de inteligência artificial no dia-a-dia. Isto porque, digo eu, porque quem desenvolve estas tecnologias sabe que quem vai trabalhar com inteligência artificial, com estes programas, tem uma aptidão por natureza para trabalhar com eles e que vai ser potencialmente consumidor. No caso do calçado, estamos a falar de um setor mais tradicional. Será que haverá alguma resistência à aplicação deste tipo de tecnologias, como esta que o professor deu agora o exemplo? Eu acho que sim, é evidente, Pedro, nesta fase... Desculpe, até só porque, deixa-me só fazer aqui, completar, até porque compras em quantidade, o preço diminui, portanto, exatamente. Não é? Exatamente. Não, sem dúvida, eu acho que nesta fase a maioria das empresas do calçado está a passar por algumas transformações, não é? Processos de mudança para uma era digital. Isso é um facto. Acima de tudo, aquilo que acho que nós procuramos através desses processos é a sua digitalização para obter uma otimização daquilo que é o processo produtivo. E neste contexto, aquilo que me parece mais importante é que exista uma visão estratégica do ponto de vista digital daquilo que são as ferramentas que nós teremos uma utilização mais frequente. Como diz o professor e muito bem, a inteligência artificial está presente ainda em processos muito rotineiros, em processos muito pequenos. Portanto, em que é que isso pode transformar numa mais-valia, numa linha de produção, é aquilo que eu acho que em primeiro lugar a indústria tem que descobrir, ou seja, tem que descobrir exatamente
em que processos é que ela pode ser uma mais-valia e pode ser utilizada. No entanto, a maior parte das empresas ainda é gerida por estruturas de raízes familiar. Portanto, nós estamos a falar que ainda existe algum ceticismo quanto a um conjunto de aparelhos que possam vir dinamizar aquilo que é a inteligência artificial, mas não só pelos custos, como pela sua produtividade, como pelo seu rendimento, que aparentemente ainda não são aqueles que são necessários para esta indústria. Vai haver alguma resistência a essa mudança. Portanto, a mim o que me parece, acima de tudo, é que ainda existe pouca aplicação destas ferramentas na indústria de calçado. Estamos a falar que são utilizadas mesmo em processos muito pontuais. É preciso fazer uma identificação muito clara. Por exemplo, eu recordo o CAD-CAM, o sistema CAD, é um sistema que já funciona muitíssimo bem. Portanto, está num setor de desenvolvimento e é naturalmente uma das ferramentas mais importantes que existe do ponto de vista daquilo que é a modelação de calçado. No entanto, existem ainda alguns processos que, na minha opinião, Pedro, vão levar algum tempo. O preço da investigação e o preço da sua aplicação na tecnologia ainda é bastante elevado, e é naturalmente aqui que nós esperamos que a parte científica e o professor Cristóvão e tantos outros tenham a habilidade e a capacidade de demonstrar que a própria indústria vai ter que progredir nesse sentido, porque ela vai progredir nesse sentido naturalmente, mas encontrando as ferramentas certas nos processos certos, e isso é uma tarefa que ainda é, de certa forma, difícil e que vai demorar algum tempo, na minha opinião. Muito bem. Professor, Posso complementar já agora, desculpa. Sim, claro. Houve aqui duas coisas que foram fundamentais e que disse o Rui, se me permitir tratá-lo assim. Sim. Que é preciso ter uma visão estratégica. Isto é fundamental, é a primeira coisa que nós temos que ter. E depois, perceber que estas tecnologias não são um custo, mas são um investimento. Não é? Aquilo que se falava, aquela máxima que se diz sobre a qualidade, não é? Agora voltei outra vez aqui a falar da qualidade, mas início quando se implementava sistemas da qualidade, ou mesmo no software, quando se implementam mecanismos de gestão da qualidade no software, fala-se sempre no custo da qualidade. Não, isto é um investimento. E tem que se ter fundamentalmente uma visão estratégica. Estas ferramentas de inteligência artificial, ou soluções, se quisermos dizer, de inteligência artificial, não vão fazer milagres. E depois há outra coisa que é importante. A tecnologia já está num nível de maturidade muito interessante. Ou seja, já há muita tecnologia, nós temos know-how suficiente para aplicar inteligência artificial na indústria. Agora, precisamos de aplicá-la, não é? Eu quero inteligência artificial, vamos colocar a inteligência artificial e temos o problema resolvido. Porque há muita coisa que está para trás que não está resolvida. E se eu não tiver os dados, já nem estou a falar na empresa e nos processos, mas se não tiver os dados suficientemente estruturados para os poder usar em benefício desses processos, então eu não consigo fazer absolutamente nada. Não se consegue fazer omeletes sem ovos, não é? Portanto, só queria deixar aqui esta nota. Exatamente. Muito bem, vamos passar para o próximo exemplo que o professor nos traz, que tem a ver com capacidade preditiva. O que é isto, professor? Pois, esse aqui é o grande chavão, não é? O grande anúncio daquilo que é a inteligência artificial e que põe todas as pessoas assim de orelhas, não é? Levantadas para ver o que é análise ou capacidade preditiva, é a capacidade de fazer forecasting, de prever o que vai acontecer. Quem é que não gostava de ter uma bola de cristal para dizer o que é que vai acontecer amanhã ou depois para podermos decidir? E é preciso desmistificar também o que é isto de análise preditiva, não é? Isto não é, lá está, mais uma vez uma solução de inteligência artificial que se coloca numa empresa e a gente mexe na bola de cristal e ele diz-nos exatamente o que vai acontecer. Portanto, mais uma vez, é preciso ter aqui uma visão estratégica sobre isto. Mas uma forma muito simples é a capacidade, de facto, que nós temos de conseguir prever, por exemplo, as preferências, de facto, de um consumidor. Fazemos isto, não é magia, mas é com base em, mais uma vez, análise de dados, de situações passadas e de capacidades instaladas no momento. Portanto, temos mais uma vez que misturar análise de histórico, análise da situação atual, análise de como é que está a cadeia de valor,
análise de outro conjunto de coisas e de interações que estão a ocorrer em tempo real dentro da própria empresa. Uma situação específica desta capacidade preditiva tem a ver, isto é também implementável, não é? na questão da manutenção colaborativa e na manutenção proativa. Ora, portanto, a manutenção, estamos a falar aqui das máquinas, e as máquinas têm, quer dizer, uma importância económica muito grande dentro da indústria do calçado. Portanto, eu recordo-me há uns anos que os CEOs ou os donos das empresas preferiam, obviamente, investir na compra da máquina XPTO, não é, do que estar a investir em tecnologia. Portanto, se tivessem que investir, para nós vermos que, de facto, a importância económica que têm, de facto, essas máquinas. Mas depois, quando estamos a falar em manutenção, estamos a falar em disponibilidade, estamos a falar em segurança, estamos a falar em eficiência. Portanto, e há um custo muito grande associado com as máquinas. O objetivo é sempre nós conseguimos melhorar aquilo que tipicamente nós chamamos o indicador OEE, que é o Overall Equipment Efficiency, que tem a ver com disponibilidade, com performance e qualidade das máquinas. Ora, se nós conseguirmos, de alguma forma, recolher a informação sobre estes fatores em tempo real e constantemente de uma determinada máquina que está a trabalhar e a monitorizar este indicador, nós conseguimos, efetivamente. Obviamente não é só isso, depois temos que ir buscar as datasheets dos próprios fabricantes, não é? Os planos de manutenção, etc. Nós conseguimos perceber e atuar proativamente a dizer, esta máquina não está a funcionar como era suposto, e isto é um indicador de que alguma coisa está mal, não sei, relativamente a qualquer coisa lá na máquina, que agora não vem assim nenhum exemplo. A qualquer peça lá dentro. A qualquer peça lá dentro. Isto não está a funcionar muito bem. Portanto, eu vou agir preventivamente, porque de facto a máquina identificou um padrão de comportamento anormal na máquina, e às vezes são pequenas variações que pode não ser logo perceptível, e o que acontece é que há um alerta, não é? Porque esta coisa do apoio à decisão muitas das vezes pode passar só por um sistema de alarmística e nada mais do que isso. Portanto, ninguém vai tirar a decisão das pessoas, muito pelo contrário. A inteligência artificial, agora com este novo conceito... Essa também é uma questão que se coloca muito, essa inteligência artificial vai tirar postos de trabalho. Não, pois, é os tais mitos, não é, associados à inteligência artificial. Alguns há de tirar, não é? Mas depois há muitos outros que vão vir de novo, não é? Mas esta questão que assusta muitas das vezes é tomar decisões, e que decisões, e porquê é que é esta decisão, e não sei o quê. E agora... E existe um novo domínio de investigação na área da inteligência artificial que se chama Explainable AI, que é, nós de facto apresentamos as possibilidades de decisão e conseguimos explicar para os diferentes perfis de decisores porque é que chegamos àquela conclusão. E isso permite validar decisões e permite recolher informações suplementares para criar, portanto, novas assumptions, novas... possibilidades sobre esta decisão. Mas estava eu a dizer, portanto, que relativamente a esta questão da manutenção, eu consigo agir preventivamente, e porque esta questão colaborativa, porque eu, se tiver esta informação a ser partilhada também com os meus fornecedores das máquinas, provavelmente eles conseguem logo também precaver-se para depois poder agir. Antes de precisar da peça, a peça já cá está. Exatamente, não é? Ou estará na altura que efetivamente será precisa. E muitas das vezes agora isto também otimiza muito a própria cadeia de fornecimento, porque assim, se eu estiver a pedir, se eu precisar de uma peça da minha máquina e tiver que só a pedir no momento em que efetivamente a máquina avaria, e vou pedir depois ao meu fornecedor... A máquina vai lá passar um tempo sem funcionar. Exatamente, há uns constrangimentos enormes agora nas cadeias de fornecimento, então se nós conseguimos agilizar, isto é uma forma também de agilizar a própria supply chain, de alguma forma, não é? Que é outra questão que um dia também podia ser interessante falar exatamente aqui nas cadeias de fornecimento da indústria do calçado e como as podemos otimizar e como é que a tecnologia também pode ajudar nesse sentido. Portanto, esta é uma das, para não me alongar muito mais, não é? Agora ficava aqui a falar mais um bocadinho convosco, se me derem corda, mas para não me alongar muito mais, eu acho que esta é uma das aplicações também da inteligência artificial e que está a ser bastante explorado. Professor, se me permite então, na prática, um exemplo muito simples, temos uma máquina que tem uma peça que terá um sensor ligado a essa peça
e que o sensor vai detectando o estado da peça, e quando a peça tiver, por exemplo, a ter algum desgaste, avisa. É um dos exemplos disso que está a dizer, correto? Sim, exatamente. Eu consigo monitorizar o desempenho da máquina, performance da máquina, e consigo agir preventivamente. Depois, dependendo, há aqui duas questões, não é? Que é, pode-me dizer assim, mas há muitas empresas na indústria do calçado que as máquinas não são assim tão sofisticadas quanto isso, não é? Portanto, existem máquinas já sofisticadas que nós conseguimos facilmente aceder, têm já modelos de dados, nós conseguimos ter a representação digital da máquina, ou seja, temos um modelo de dados que nos representa exatamente a máquina e conseguimos obter os dados em real time do que é que está a acontecer. Portanto, estas são as máquinas mais sofisticadas, não é? Pronto, que já estão preparadas para a internet das coisas, que é outro tema que está aqui também na voga. Depois existem as outras máquinas, e as outras máquinas, obviamente, é preciso fazer um esforço daquilo que se chama esforço de retrofitting. O que é o retrofitting? É nós conseguimos, de facto, pegar nessas máquinas e conseguir sensorizar essas máquinas de maneira a conseguir extrair informação sobre o comportamento das máquinas, o seu desempenho e da sua performance. Portanto, esta é isto, e onde nós estamos a falar, reparem que nós começamos a falar de inteligência artificial e já estamos a dizer, mas para isto funcionar nós precisamos de um conjunto de coisas para baixo. Portanto, inteligência artificial é a ponta do iceberg, não é? Aquela coisa bonita e linda de fotografar e de se ver, mas de facto há um conjunto de coisas que é preciso fazer que não se conseguem ver e que estão por baixo. E ligar muitas das vezes os sistemas de informação que as empresas do calçado têm a estes sistemas portanto, ao hardware, vamos dizer assim, que tipicamente nós chamamos de ligar o IT ao OT, não é? É sempre uma situação crítica. E o que acontece é que, infelizmente, muitos dos players tecnológicos que fornecem soluções para a indústria do calçado, e estou a falar mesmo de ERPs, etc., não têm infelizmente não têm essas capacidades, mas eu acredito que se trabalharem em conjunto com a academia consegue transferir a tecnologia, o conhecimento suficiente para que depois essas tecnológicas possam explorá-lo e colocá-lo ao serviço da indústria do calçado. Rui, à medida que o conhecimento aumenta, que avançamos na digitalização, avançamos na tecnologia de produção, avançamos nesta questão da inteligência artificial que estamos aqui a falar, as nossas fábricas de calçado vão precisar cada vez mais de recursos humanos com melhor formação, incluindo no chão de fábrica, concordas? Sem dúvida. Portanto, tudo o que seja formação eu tenho que concordar, seja ela formação ao longo do tempo, seja ela formação adquirida através de licenciatura, através da escola, através das TGF, da parte tecnológica. Portanto, tudo o que for formação é sempre bem-vindo no setor de calçado, seja ela de que domínio for, seja da parte produtiva, a parte administrativa, a parte logística, a parte operacional, a parte comercial, a parte de marketing. Portanto, há aqui um conjunto de ferramentas que tem que ser explorada, e acho que nós estamos neste momento já a conseguir ter uma novas gerações já com alguma capacidade mais abrangente para dominar aqui algumas operações. No entanto, parece-me muito importante aquilo que estávamos agora até a falar, da questão das análises. Portanto, a análise preditiva tenho algum conhecimento, muito pouco, ok, muito pouco, mas tenho algum conhecimento, e o que funciona melhor é sem dúvida nenhuma aquela que, por exemplo, na Google ou no nosso telemóvel, quando nós estamos à procura de fazer alguma coisa, portanto queremos ir fazer uma viagem a determinado sítio, e começam-nos a aparecer as sugestões. Muita gente se coloca, porque é que me aparecem sugestões daquilo que eu estou a pensar? Parece que estão aqui dentro da minha cabeça a pensar aquilo que eu vou fazer. E esse é o melhor modelo da análise preditiva, que é a recolha de um conjunto de dados em função da nossa pesquisa, que leva precisamente a que a inteligência artificial preveja aquilo que nós queremos fazer ou que vamos fazer, e começa-nos a oferecer algumas soluções e
traz-nos algumas vantagens, sem dúvida. Sentimos-nos até um bocadinho violados na nossa privacidade, mas é um facto que a análise preditiva é extremamente importante. A sua aplicação na empresa, claro que vai depender da tecnologia, dos equipamentos e da capacidade que, para fazer a interpretação daquilo que professor dizia das OEEs, parece-me também muito importante que existam recursos humanos competentes para fazer essa interpretação dos dados, não é? Portanto, estamos a falar, acima de tudo, de uma análise de um diagnóstico que é feito e que provavelmente alguns algoritmos e alguma informação que a própria máquina nos vá dando tem que ser interpretada da melhor forma para nós prevermos quando é que será a sua substituição. Não, parece-me a mim, sem dúvida alguma, que há aqui muito caminho por explorar. O calçado é, sem dúvida, uma indústria formidável para explorar, porque faz falta mesmo muita tecnologia, mas que seja bem explorada, e esta questão dos ERPs é fundamental. Portanto, eles existem, eles estão à nossa disposição, eles são utilizados diariamente pelas empresas. No entanto, existe um conjunto de fatores que provavelmente não nos vai apoiar na tomada de decisão de uma forma tão eficaz e tão eficiente como aquela que eventualmente já se utiliza noutro tipo de indústrias. E isso parece-me a mim fundamental, que a própria formação venha também adequada àquilo que são as ferramentas do futuro, nomeadamente nesta parte mais tecnológica e mais da inteligência artificial. Muito bem. Nós estamos a caminhar para o fim deste podcast. Professor, uma última questão. Se alguma empresa precisar de orientação nesta questão da inteligência artificial ou da parte informática que é a sua área, pode contactar a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras? Com certeza, e nós estamos sempre disponíveis e abertos para receber as empresas, e podemos fazê-lo de várias formas, e muitas das formas que eu procuro utilizar é trazer problemas das empresas, pequenos problemas, não é, para estudados, e trazê-los para dentro da sala de aula, exatamente para ir de encontro àquilo que o Rui disse bem, que é que nós estamos a formar engenheiros informáticos e todos eles querem trabalhar nas grandes tecnológicas, não é? Esquecem-se um bocado da indústria. Mas de hoje para amanhã as tecnológicas vão-se e fica a indústria, não é? Portanto, e de facto uma das formas que nós temos também de conseguir oferecer que os nossos estudantes tenham este conhecimento do domínio do calçado é trazer estes problemas para dentro de portas. Portanto, quer seja através de trazer pequenos problemas para nós fazermos protótipos, a ver se funciona. Portanto, e trazemos esses exercícios, em vez de fazermos um enunciadozinho muito bonito, trazemos um enunciado da vida real para dentro das unidades curriculares. Isso é extremamente interessante. Nós estamos disponíveis, eu numa disciplina de mestrado trabalho as questões destas questões do IoT, destas plataformas integradas, da ligação com os MRPs, etc. Portanto, se for preciso explorar alguma coisa mais prática, nós tentamos fazer isto na escola, e depois estamos disponíveis para outro tipo de parcerias, quer seja em projetos em copromoção, quer seja em prestações de serviço. Nós estamos sempre disponíveis para ajudar as empresas da região, não só, mas fundamentalmente da região, como é óbvio, sim. Vamos avançar para as notas finais. Rui, alguma nota final que queiras deixar aqui connosco? Sim, apenas uma curiosidade que tive a oportunidade de ler e gostaria de partilhar, é que naturalmente a inteligência artificial vem ganhando algum espaço, portanto, na fabricação de vários produtos. Existe, a HP já criou aquilo que chamam a FitStation, portanto é um equipamento que no fundo é um computador e tem um scanner 3D, que através de um conjunto de sensores, as pessoas colocam o seu pé no centro, portanto, de uma plataforma onde todos os sensores estão à volta, precisamente do local central onde nós colocamos o nosso pé, e fazem uma leitura automática do nosso pé. Também depois existe uma passadeira, e essa passadeira requer que essa pessoa também caminhe, faça alguns passos, algumas passadas, ok? Que esses próprios sensores vão tirar
toda a leitura, a dinâmica da marcha, portanto, da pessoa, não é? Vem a pressão, vem a rotação, vem a propulsão, vem a dinâmica do joelho, portanto, e o sistema acaba por identificar uma forma de caminhar e um pé único, e constrói aquilo que é o perfil cinético pessoal de cada pessoa. Portanto, isto estaríamos a falar de algo que seria o construir um par de calçado, um par de sapatos, à medida e no perfil de cada uma das pessoas. É natural que isto é extremamente interessante, a HP já o tem disponível, mas isso ia criar um problema tremendo à questão de produção da fabricação dos sapatos. Mas é interessante que já exista, portanto, este tipo de ferramentas. Professor, alguma nota final queira partilhar connosco? Este é o expoente máximo da personalização do produto, não é? Portanto, é fantástico, mas depois tínhamos um problema exatamente na produção. Existem muitas outras áreas onde nós podíamos efetivamente explorar a aplicação da inteligência artificial, é vasta. Podíamos estar aqui outro tanto tempo ou mais a falar sobre estas questões. Eu só queria deixar aqui duas notas muito importantes, que é, antes da inteligência artificial, existe muita coisa que é necessário fazer e é preciso esta visão integrada, holística e estratégica da jornada da inteligência, da jornada da transformação digital, que culmina exatamente com esta questão da inteligência artificial. E muitas das vezes, quando se procuram soluções, nós devemos ter o cuidado de não pesquisar no Google soluções de inteligência artificial para o calçado. Eu estou aqui, obviamente, a satirizar aqui um bocado, mas de facto tentar procurar essas soluções através dos especialistas que podem efetivamente aconselhar como é que é e que os acompanha, como nós aqui, nós somos um instituto público, não é? Estamos a prestar serviço público, estamos a prestar ajuda às empresas e podemos ser parceiros ideais na caminhada digital até a inteligência artificial. Escolher um produto com inteligência artificial, muitas das vezes, só porque diz lá inteligência artificial ou algum vendedor conseguiu vender muito bem a ideia, às vezes pode acontecer como acontecia aqui há alguns anos atrás, em que toda a gente andava atrás de implementar SAP e depois houve muitas empresas que acabaram por passar por grandes dificuldades porque avançaram para este projeto sem um plano estratégico. Portanto, para tudo é preciso um plano estratégico para aqui, para esta situação também. E agradeço a ambos o facto de maturarem este bocadinho. Nós é que agradecemos. Bom, eu tenho aqui uma nota final que está patente no Museu de Calçado de São João da Madeira até junho de próximo ano. A exposição Tendência ao Futuro, Calçado e Sustentabilidade. Portanto, é uma exposição que apresenta projetos, materiais, produtos, sapatos sustentáveis que são usados no calçado made in Portugal. Eu estive lá na abertura desta exposição, aproveitei e voltei a visitar o Museu do Calçado. Quem passar em São João da Madeira, aconselho a que visitem o Museu de Calçado, mas Felgueiras, o calçado de Felgueiras está muito bem representado nesta exposição, por isso parabéns à organização, o Museu de Calçado, o Centro Tecnológico e à Picaps. E chegamos ao fim deste episódio do podcast. Agradeço mais uma vez ao professor Cristóvão por ter estado aqui connosco. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueiresmagazine.pt. Eu e o Rui estaremos de volta na primeira terça-feira de dezembro com mais um episódio.